Olá, nosso tema de hoje vamos falar sobre o juízo e suas 3 fases, dando continuidade à nossa série de temas, fechando aqui com as profecias de Daniel. No último estudo falamos sobre justamente esse tempo do fim, onde Daniel é dado a mensagem para ele para que ele descansasse, cumprisse sua obra, e que no fim dos dias ele se levantaria na sua herança para receber o galardão. A nós também é dado o privilégio de conhecer essa mensagem. Estamos vivendo esse período do tempo do fim, justamente em pleno juízo pré-advento, o juízo de investigação daqueles que um dia tiveram seus nomes escritos no livro da vida, que pode permanecer ou não, depende talvez de verdades que talvez não tínhamos ainda um conhecimento que ia chegar até nós, e por negligenciarmos, quem sabe, essa oportunidade de familiarizarmos com essas verdades presentes e aceitarmos, poderemos correr o risco de ficar de fora. Então, não é como, quem sabe, alguns pensam, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é um processo, começa com a justificação, santificação e glorificação. Justificados, quem sabe, no ato do batismo, Deus nos dá uma nova oportunidade. A santificação, como diz Paulo, sem a qual ninguém verá o Senhor. E glorificação, por fim, quando seremos ou ressuscitados ou glorificados na volta de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Amorável Deus, bondoso Pai, te rendemos graças pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas, e rogamos a unção do Teu Santo Espírito em nossa vida. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, nos guia cada dia. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, o juízo e suas 3 fases. O que Daniel viu em visão em relação ao juízo? Então aqui o próprio Daniel ele já faz menção a isso. Daniel 7, versículos 13, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então ele menciona que nas suas visões da noite ele vê um com o filho do homem, o Cristo, dirigindo-se ao ancião de dias. Aqui nós entendemos que está falando do eterno, soberano, aquele que é incriado, e dirigiu-se até ele para dar seguimento a esse processo de julgamento. No versículo 9 e 10 ainda, diz que eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Diz que a sua veste era branca como a neve, o cabelo de sua cabeça como a pura lã, o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhões e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, como mencionei, a partir dessa data, determinado tempo do fim, ou algum tempo a mais, como foi dito lá, bem-aventurado quem espera e chega dessa data, que é onde movimentos religiosos, pelo menos alguns se destacam mais do que outros, em relação a compreender essas mensagens, a questão do juízo, principalmente o juízo investigativo, do trabalho no santuário. Ele fala que nesse processo aqui de juízo pré-advento, quem se faz presente? O Eterno, o seu Filho, os anjos e aqueles que estão sendo julgados ou que estão sendo analisados, os nomes. No antigo ritual do santuário terrestre, a cada dia o sacerdote levava uma oferta, ali derramava o sangue, espargia ali o mobiliário do santuário, e havia um período, um dia no ano, onde era feita a purificação. Então, de igual modo também no santuário celestial há esse processo, por isso que diz que até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado, quando começaria esse processo de purificação. E nós começamos lá, tinha um ponto de partida que foi a ordem de restaurar Jerusalém, que foi em 457 a.C., e que nos leva aproximadamente ao ano de 1843, 1844, onde iniciaria esse trabalho. Deus nos situando no contexto histórico do tempo que estamos vivendo. É claro que nós não sabemos quando isso vai terminar,
mas já é um processo de onde o povo de Deus está sendo vindicado. Começa pelo povo de Deus esse juízo pré-advento dos nomes que foram escritos, analisando os nomes justamente como anjos ali, para que ao concluir esse trabalho, Cristo depor as suas vestes sacerdotais, então já estejam esses nomes aprovados para a eternidade. E aqui no versículo 14 do capítulo 7 diz que foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então isso aqui representando aquela pedra lá de Daniel, capítulo 2, cortado sem auxílio de mãos, que esmiuçaria essa estátua, ou a representação destes reinos, né, seja no sentido literal ou filosófico, né, de suas crenças e ideologias, começando desde Babilônia e estendendo até Roma no sentido cristão, ou vou até além dos reinos, né, que lá foi dividido, representando a Europa e até mesmo os Estados Unidos, que o berço para as nações cristãs protestantes tem decaído da graça, porque tem rejeitado, principalmente depois que foram frustrados. Mencionei alguns nomes, mas não vem ao caso, algumas surgiram nesse processo, outras depois, outras mais recentes, mas que não tem, quem sabe, dado tanto crédito à mensagem de Cristo. Incorrem no mesmo erro dos judeus, infelizmente, de que rejeitaram o Messias e disseram aceitar a lei ou a mensagem dos profetas. Por outro lado, hoje, na grande parte das igrejas, dizem aceitar Cristo, pregam Cristo e uma graça, mas é uma graça barata que não trabalha muitas vezes os mandamentos, ou rejeitam partes, quando não rejeitam todos, rejeitam partes dos mandamentos que são fundamentais e que, no geral, acabam por rejeitar a palavra, porque tem muito do eu, do homem, rejeitado os ensinamentos, ou grande parte da palavra de Deus, rejeitada por filosofias humanas. Então, não passa pelo crivo do assísio do Senhor. Então é muito sério isso para nós. E aqui diz que esse reino será estabelecido para sempre. E quem receberá? Aí diz agora, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Santos, quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que sofreram, como diz Paulo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Os apóstolos de Cristo, só João não foi mártir, todos os outros, os profetas perseguidos, mesmo pelo próprio povo de Israel, Cristo, os discípulos perseguidos pela cúpula da igreja da época, o povo de Deus da época, que nas gerações seguintes não foram diferentes. Os discípulos, como mencionei, os mártires no primeiro, segundo, terceiro século e assim sucessivamente, no grande período de supremacia, aqueles que foram humilhados, perseguidos, tido, quem sabe, até mesmo como a escória, como Paulo diz, né? Somos tidos como o lixo do mundo. Esses agora que vão ser entronizados, né, no reino eterno para sempre. Então, muitas vezes mostrará que esses que o mundo rejeitou é justamente aqueles que o Senhor aprova. É algo para a nossa reflexão. Como era realizado o trabalho no santuário terrestre? Aqui trazer algum pensamento, Daniel, Hebreus 9, versículo 1 a 13, diz que, ora, também a primeira tinha a ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, o que se chama santuário, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Ele rememora um pouco aqui do ritual do antigo, onde era feito esse sacrifício, trazer ovelhas, cordeiros, né, novilhos. Ele fala mais, o que tinha incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que fazia a sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então ele fala da primeira parte, onde oficiavam os sacerdotes, a mesa, as coisas ali onde
oferecia os sacrifícios, e ele fala de um segundo, o Santo dos Santos, ele fala da Arca da Aliança, os 10 mandamentos, né, onde era ministrado uma vez no ano só, que era o juízo já que determinava ali, de certa forma, quem foi aprovado ou não. E ele fala mais ainda, olha, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, tá? Não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Tá? Então, ele menciona 2 momentos. Nós mencionamos um serviço diário, onde o sacerdote oficiava diariamente, e o outro anualmente, que era o serviço de purificação, onde verificava quem foi o aprovado ou não. Como se, fazendo uma aplicação mais grosseira, que você estuda, faz as provas ali, e depois tem aquela prova final, o exame final, para ver se você foi aprovado ou não. Você vai pegar então o seu certificado ali, ou ver as suas notas, se você foi aprovado. É claro que os critérios aqui é diferente, né? Mas é mais ou menos assim, onde você vai ser a comprovação final se você alcançou a sua salvação. Agora uma pergunta, existe um santuário hoje em funcionamento? Eu mencionei que é uma das verdades presentes para os nossos tempos, né, para os nossos dias. E aí em Hebreus capítulo 8, versículo 1 a 2 diz, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra ou à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então não é aquele do santuário terrestre, onde os sacerdotes ofereciam, não, é no santuário celestial, onde esse aqui serviu de modelo para o terrestre, onde Cristo, ele trabalha à destra do trono da majestade, onde ele ministra por você e por mim. Isso é uma verdade presente, que foi jogado por terra. Não se vê isso, não se fala isso. Muitos veem que o trabalho de Cristo concluiu simplesmente na cruz, morreu, deu a vida e acabou. Não, ele ministra no santuário celestial. João escreveu, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Agora, quem deveria ser julgado primeiro? Foi justamente o que eu mencionei, e vou voltar a falar, juízo pré-advento, que antecede a volta de Jesus. 1 Pedro 4,17 fala, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Tanto é que nosso estudo, nossa série de estudos aí, que fizemos, desde a queda de luz, passando ali pela a criação, pela história ali dos patriarcas, Abraão, Noé, Moisés, todos esses nomes, o trato de Deus com as nações, percebemos que Deus primeiro julgava o seu povo e permitiu que o seu povo passasse por esse juízo pré-advento. O povo de Deus foi escravo 400 anos no Egito, aproximadamente, no período de peregrinação, no período de escravidão. Só depois, então, Deus julgou a nação. Ele fala que na 4ª geração julgaria a nação, os egípcios, depois os cananeus. Israel entra, tem o período dos juízes, 450 anos aproximadamente, depois o período do Reino Unido, 120 anos, o reino dividido por 345 anos, depois ele é levado para o cativeiro, 70 anos, depois a Babilônia, que foi usado como juízo retributivo, também passa por esse mesmo juízo, cai, depois os Medos e Pérsia, Grécia, termina para o povo de Deus como nação, no ano 34, cumprindo ali as 70 semanas ou 490 anos. Então percebe a paciência de Deus, mas aqui ele fala que começa pelo povo de Deus, mas não pense você que também as outras nações ou que nós também não passaremos por isso. Paulo diz que todos nós temos que comparecer ante o tribunal de Cristo, haverá um tempo, um dia de acerto de contas. E aí o próprio Salomão escreveu que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Deus trará a juízo todas as obras, quer sejam boas ou más, cobertas ou encobertas. Deus fará justiça a todos. E aqui então diz, se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes? Então o restante do tempo se estende, como eu mencionei, essa grande profecia de 2.300 anos, para as outras nações, para as outras igrejas, para as outras pessoas, alcançando nossos dias. Agora, o que não devemos fazer e por quê?
1 Coríntios 4, 5 diz: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Então, eu e você não nos foi dado o direito de julgar. Ele fala: nada julgueis antes de tempo. Por que antes de tempo? Porque haverá um tempo que nos dará o Senhor o privilégio de julgarmos. Isso se formos aprovados nessa primeira fase agora, do juízo pré-advento, juízo investigativo, antes da volta de Jesus. E aí, então poderemos participar do segundo momento, durante os 1000 anos, o milênio, no céu, justamente com Cristo, com os anjos, com os salvos, todas as gerações. E Deus nos fará conhecido todas essas verdades, coisas que têm nos inquietado, que de certa forma, colocando a grosso modo, é como se Deus estivesse colocando no banco dos réus, falando: filhos, julgue agora as minhas obras, porque aqueles que não aceitaram Cristo, automaticamente já estão perdidos, estão destruídos, serão destruídos. Mas Deus nos dá o privilégio de conhecer nesse período. E ele fala: nada julgueis antes de tempo. Agora, quem participará da segunda fase desse julgamento? Nós já mencionamos, os salvos. 1 Coríntios 6, verso 2. No primeiro momento, somente ali Deus, Cristo e os anjos. Daqueles que um dia foram seus nomes escritos no livro da vida. Não é todos estão sendo julgados. Aqueles que um dia foram ou circuncidados ou foram batizados, que foram seus nomes escritos no nome ali no livro da vida. Não os mesmos batizados, porque não é simplesmente o fato de eu ser batizado que eu vou alcançar a salvação. É preciso estar conhecendo os mandamentos, a mensagem de Deus, a adoração, são vários pontos. Deus não leva tempo de ignorância, mas se eu conhecia uma verdade e eu negligenciei, fatalmente eu irei me perder. Ele fala assim, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6, versos 2 a 3, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, qual a certeza que Paulo nos dá? Os santos vão julgar o mundo. Diz: olha, não fiqueis aí preocupados, né? Deus nos dará um privilégio grande de julgar o mundo. Quem sabe até mesmo aqueles que nos sentenciaram, como o próprio Paulo, na morte sentenciou Paulo, sentenciou Cristo, sentenciou os apóstolos, ou as pessoas, né, em cada século, os salvos foram julgados por um tribunal humano, né, e injustamente, muitas vezes, e aqui dará o privilégio eterno dos santos poder julgar o mundo. Ele fala até mesmo os próprios anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, ele dá uma grande certeza, mas para isso, participarmos do segundo momento, durante os 1000 anos, temos que ser aprovado agora. Apocalipse capítulo 6, versículo 4, fala sobre isso. Eu vou falar sobre esse tema também posteriormente, quando estivermos trabalhando no Apocalipse. Ele fala que vi tronos, assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então olha que privilégio. Ele fala que vi tronos, foi dado a eles o poder de julgar. E ele fala algo que alcança os nossos dias, quem sabe a você e a mim, já está sendo colocado aqui antecipadamente. Daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, não adoraram a besta, o sistema que vai ser novamente implantado nos nossos dias, de impor adoração, que parte dos Estados Unidos com as principais nações da Europa, juntamente com o poder que perdeu a supremacia, mas que voltará ao poder. Diz que essas nações dará, esses reinos, não somente no sentido político, mas religioso, dará novamente o poder, a influência que tem, para que um nome, uma pessoa volte a exercer esse poder novamente. E quando verem o que foi feito, já será tarde demais. Diz que será dado o privilégio de viver e reinar com Cristo durante os 1000 anos, de participar desse segundo momento, de compreender os porquês que tem nos inquietado muitas vezes. Ele fala mais ainda: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, essas pessoas que forem aprovadas no juízo pré-advento, e eu oro a Deus para que você, sejamos aprovados, né, nesse juízo pré-advento,
possamos participar durante os 1000 anos, onde a terra estará assolada, Satanás preso com seus anjos, os ímpios todos mortos, os que estiveram mortos já ali na volta de Jesus permanecerão, e os que não estiverem ainda vão morrer na volta de Jesus no esplendor da sua vinda, e a terra vai estar assolada e vazia, mas os salvos durante os 1000 anos, podendo compreender os porquês que têm inquietado, diz que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E um ponto mais, bem-aventurado, feliz é que tem parte na primeira ressurreição. Que já vi até pregador falando, se eu não for na primeira, eu vou na segunda não irá. A segunda ressurreição será para a condenação, porque diz que bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, porque o que aguarda aqueles que ficarão para a segunda ressurreição é a segunda morte, a morte eterna, que acontecerá após os 1000 anos, quando será aplicado a sentença final. Juízo pré-advento, ou investigativo, aquele que acontece antes da volta de Jesus. O juízo de comprovação, ou explicativo, vou colocar numa linguagem para nós entendermos, onde os salvos, juntamente com os anjos, com Deus e com Cristo, poderão ali, mas para nós compreendermos os porquês que temos inquietado, por que alguém está, ou por que alguém não está. Deus nos dará o privilégio de conhecer os porquês ali. E por fim, a terceira fase do juízo executivo, ou de extermínio, que será após os 1000 anos, quando a cidade santa descerá do céu, justamente para ser aqui a morada dos santos para a eternidade. Apocalipse capítulo 20, verso 7 a 9. Quem executa a terceira fase do juízo, diz assim o texto, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, porque agora os ímpios ressuscitam, e ele tem a quem tentar. Diz que ele sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial do santo, a cidade amada, e desceu de Deus fogo do céu e os devorou. Então, após os 1000 anos, Cristo ressuscita os ímpios, a terra toda está tomada ali, as pessoas de todas as gerações, desde a criação, o primeiro homem, Adão, os salvos, claro, na cidade, e os ímpios, toda a cidade, a terra tomada, eles cercam a cidade e tentam tomá-la pela força. Satanás marcha juntamente com eles, homens que nunca perderam uma batalha, todos os grandes generais de guerra, e ali desce fogo do céu e consome a todos. Agora, qual é a advertência para nós hoje? Hebreus 2, versos 1 a 2 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Então, como vamos escapar? Se nós não atentarmos para essa salvação? E aí ele fala mais ainda, para nós o que devemos fazer? Hebreus 12, verso 1 a 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Então ele fala de uma grande nuvem de testemunha, tudo que temos falado até aqui nessa série, patriarcas, profetas, reis, homens e mulheres que dedicaram toda a vida ao serviço de Cristo. Falando do próprio Cristo, ele fala do próprio Cristo que nos deu o exemplo daqueles que ouviram os apóstolos, e no decorrer dos séculos, pessoas que foram martirizadas, que dedicaram a vida para o Senhor. Tudo isso é uma nuvem de testemunha para nós. Mas aplicações para nós ainda: todos serão julgados, todos temos que comparecer diante de Cristo. Só Deus e Cristo conhecem o coração, e devemos seguir o exemplo de Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Nosso próximo tema, nós vamos falar sobre um reino que não será jamais destruído, o quinto reino universal. Que Deus te abençoe. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Amorável Pai, te agradecemos pela vida, o cuidado, a proteção, pelas mensagens que tem nos trazido até aqui, e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para aplicar em nossa vida diária. Possamos ser aprovados nesse juízo pré-advento, investigativo,
que antecede a volta de Jesus, para que possamos também estar como sacerdotes durante os 1000 anos, compreendendo os porquês, e ao ser estabelecido o reino universal, o quinto reino, o reino de Cristo, aquele a quem pertence direito, possamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Dá-nos a tua graça, a tua paz, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.